Agora, Galindo, você vem do Recife, tem... Aí eu não vou perguntar, não sei se eu vou perguntar, mas o João Matheus mandou aqui. Olha, esse cara é autor de livros de 1987. Que outro dia rolou essa discussão aqui. Né? Como é que é no Recife a situação de 87, pra galera de Vamos lá? lá. Assim? Eu escrevi o livro junto com meu amigo e jornalista que é do Amapá, mas é radicado em Pernambuco, chama-se Cássio Zirpoli. Isso. E a gente escreveu 1987 de fato, de direito e de cabeça. Uma pesquisa que eu iniciei em 2007, que era o 20º ano da disputa, né? De 1987. E o livro é lançado no 30º ano. Em 2017. Portanto, são 30 anos de história, sendo 10 anos deles pesquisando sobre o assunto. Muita gente me pergunta, ao saber que eu escrevi um livro sobre isso, que eu sou pernambucano, especialmente torcedores do Flamengo, diz assim, quem é o campeão brasileiro? É uma pergunta desnecessária, porque eu posso dizer aqui para você, é o Sport, oficialmente. A última ação do Flamengo, dos advogados do Flamengo, foi para que o Flamengo também fosse reconhecido campeão. Ou seja, então, os próprios advogados, o departamento jurídico do Flamengo, sabe que existe um campeão. E a gente conversou nos bastidores, e eu costumo dizer em várias situações. 87... Muita gente torce o nariz para esse assunto. Eu adoro falar sobre 1987. É mesmo? Sabe por quê? Porque 1987 explica muito do futebol brasileiro. É isso aí. Porque para falar de 87, eu preciso... Alto lá. Por que o Flamengo não foi para Libertadores de 88? A CBF indicou os dois times que ela reconheceu campeão, o Sport e o Guarani, né? Ou seja... Eu contar o Campeonato Brasileiro de 87 só pela Copa União, Sim. ele não se encerra em si. Exatamente. Concordam? Sim, completamente. Então eu tenho que falar sobre 86. Como é que foi o acesso e o descenso? Como é que foi a formação de quem disputaria a primeira divisão no ano seguinte? Para falar de 86, eu tenho que falar da crise política na CBF. Exato. Porque é muito simples começar essa história dizendo a CBF não tinha dinheiro e disse os clubes que se resolvam. Era uma enorme oportunidade e foi usada para que os clubes, isso daí é um tesouro. Eu vou pegar esse campeonato para mim. Formar uma essa liga, edição né? do Campeonato Brasileiro. Vou formar a liga. O Clube dos 13. Isso aí. Que seria uma liga anterior à Premier League. E a história de você começar com 12... 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul. Aí um diz assim, rapaz, olha, não tem alguém de fora, não tem alguém do Nordeste. O presidente do Bahia era Paulo Maracajá, que era político, muito influente, um dirigente muito importante. Não, veio o Bahia. Mas olha, para 13, a gente forma o Clube dos 13, mas não dá para fazer uma competição, tem que fechar em número par, aí chamam mais 3. Então assim, ok... Temos uma história de uma liga aí se formando o Clube dos 13. Excluíram o América. Excluíram que tinha sido quarto colocado, né? Eu vou chegar aí. Mas para falar em liga, a gente precisa ir... Foi a primeira liga proposta no Brasil? A gente vai para Francisco Horta. Antes da metade dos anos 1970. Presidente histórico do Fluminense. A máquina, né? Um dirigente que pensava o Brasil e pensava muito... Ainda está aí já, bem veterano, acho que passou dos 90 anos. Tive a oportunidade no livro de também entrevistá-lo. E ele contou como reuniu no Hotel Nacional no Rio de Janeiro dirigentes de todo o país para formar uma Liga Nacional de Clubes no meio dos anos 70, 10 anos, 12 anos antes de 1987. Eu me arrisco a dizer que até hoje o Horta é o único dirigente que pensava em coletivo no futebol brasileiro. No entretenimento, no produto, Quando eu estou te contando isso, eu estou te dizendo que eu tenho muitas perguntas sem resposta. Porque o livro, eu não conto o módulo amarelo que Sport e Guarani disputaram junto com outros clubes. No livro, eu não estou contando só a Copa União, porque a gente já viu aqui que não se conta somente com ela. Eu preciso ir para a Libertadores do ano seguinte. Eu preciso ir para antes. A CBD, que vira CBF, que era também nessa virada usada antes, fim dos anos 70. Por quê? Porque ali também começa a crise de poder.
para chegar a uma competição que você inchava. A cada ano, nos anos 70, você botava mais clubes. Sim. É a velha máxima. Vai. É quando onde a Arena vai mal, Isso. que era o partido militar, o partido Isso aí. da ditadura, mais um clube no Nacional. Chegamos a ter mais de 100, né? 92. 92 times. Como é que se resolve um campeonato assim? E aí você vai inchando na metade final dos anos 70 e você vai criando um gargalo que não se resolve, que explode junto com brigas políticas no caixa da CBF. Uhum. 1985, 1986. O livro, e eu tenho um orgulho em dizer isso, apesar de haters, apesar de muitos, inclusive colegas, torcerem o nariz. Sim. Mas eu acho que eu contribuo, junto com Cássio Zirpoli, com uma pesquisa profunda. Sim. Em veículos de comunicação do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco, da Bahia, em Campinas também. A gente fala do Super Flamengo, e é verdade, em que quase todos os jogadores passaram pela seleção brasileira, mas 7 jogadores do Guarani também serviram à seleção brasileira. O Guarani, que havia sido campeão em 78, manteve a Alice na alta, disputando bem campeonatos paulistas, e você vai e é vice-campeão brasileiro em 1986. O América termina entre os 4. Isso. E nem Guarani e nem América estão na chamada elite, não são chamados ou convidados pelo Clube dos 13. Então, e é um livro, ok, eu posso terminar ali, Flamengo e Inter decidem não disputar a Libertadores, acabou a Libertadores, qual foi a participação de Sport e Guarani? Guarani vai às oitavas e o Sport cai na primeira fase. Eu poderia acabar aí, só que ele não acaba aí. Essa competição, ela vai para a primeira instância da justiça brasileira. Essa competição vai para a segunda instância. Essa competição vai ao Supremo Tribunal Federal. Eu digo que 1987 é um caso incomparável no mundo. Não há uma competição em nenhum outro esporte ou nenhuma outra modalidade que seja jogada em campo, em campos, em várias frentes, esferas, terminando num último passo, último estágio e degrau da justiça brasileira. Então, falar de 87 é abrir um baú sobre o Brasil. E também eu posso concluir, e digo isso para muitas pessoas, ou quando houve o lançamento do livro, quando a gente conversou sobre o livro no Rio de Janeiro ou em São Paulo, onde há mais flamenguistas, ou em lançamentos no Nordeste ou em Pernambuco. Eu diria que, em relação aos dirigentes, torcedores do Sport e do Flamengo têm com quem se envergonhar de várias dessas posturas. E eles têm com que se orgulhar dos times que jogaram, que disputaram. Não houve a fase final, a escolha de Internacional e Flamengo, mas aquilo que foi jogado, os torcedores viram e testemunharam isso. Sim. Então, eu acho que a minha contribuição para esse debate é dizer o seguinte: não fechem as portas. Não há uma só história. Eu também refuto qualquer tipo de acusação de que a gente está reescrevendo a história. Não. A gente ouviu 50 pessoas, desembargadores, juízes, advogados que participaram, jogadores do Flamengo. Eu ouvi Zico, o grande Galinho, e eu também ouvi, entrevistamos Zico. Havia um Zico no Sport. Também camisa 10. Jogadores do Guarani. Sabe quem faz parte desse elenco do Guarani em 87? Já quase sem jogar, porque o joelho já estava estourado. Tite. Adenor Bach. Tite. Ricardo Rocha, zagueiro. O Leão era o técnico do Sport, né? Também Parou de entrevistado jogar, no virou- livro. 4 presidentes do Flamengo. Márcio Braga, Kleber Leite, Edmundo dos Santos Silva, Patrícia Amorim, na reabertura. Isso. 5 presidentes do Sport. Então, assim, o meu convite, e talvez das maiores alegrias, porque receber cumprimentos de conterrâneos, ou até eventualmente de torcedores do Sport, talvez seja um pouco mais fácil, né? Mas cumprimentos de vários torcedores do Flamengo, dizendo assim, porra, li, foi bacana, gostei, tinha histórias que eu não conhecia. Então, assim, tem caso de, na semifinal do módulo amarelo, de um sequestro de um juiz. De um rápido do juiz, José de Assis Aragão. José de Assis Os Aragão. dirigentes do Sport, pela escala da arbitragem ter sido alterada, o Sport ia enfrentar na semifinal do módulo amarelo o Bangu.
De quem? Do Castor de Andrade. O presidente do Sport recebe uma ligação do Rio de Janeiro. A escala da arbitragem está sendo alterada. E aí o novo árbitro é José de Assis Aragão. Os dirigentes do Sport recebem ele no Recife e dão uma prensa nele antes da disputa da semifinal. Então são histórias, são bastidores que a gente traz sobre isso daí. E o livro responde a pergunta ou não responde? Quem é o campeão de 87? Assim? Eu só posso também dizer uma outra coisa. Quem viveu os jogos no Maracanã lotados, quem viu esses jogos, viu a final, viu a semifinal contra o Atlético Mineiro e viu o título, né, a conquista do módulo contra o Internacional, o sentimento desse torcedor, ele é eterno, imutável e eu respeito demais. Então o Flamengo é campeão, o torcedor se considera campeão, ou considera, como as últimas gestões do Flamengo, não, a gente considera então é só a Copa União e é isso e está resolvido. Ok, é justo, é legítimo. Oficialmente, a resposta está dada. O Sport é o campeão brasileiro de 1987. E essa história sempre vai vir com um asterisco, porque ela não se encerra em si mesma. E a gente está falando 35 anos depois sobre isso aqui. Provavelmente outras pessoas virão. E aí vários torcedores aí que certamente já marcaram em redes sociais. Há sempre os haters também. Mas assim, eu não preciso dizer, existe uma resenha que foi publicada pela Folha de São Paulo e também, poxa, muito bacana, um jornal histórico, em que um jornalista leu 2 livros, o do Pablo Cardoso sobre a Copa União, o verdadeiro campeonato brasileiro, a verdadeira história, eu acho que é esse o livro do Pablo Cardoso, e o nosso, 1987, de fato, de direito de cabeça. E eu acho que eu uso as palavras dele porque falar de si mesmo, acho que não é bacana. Em que ele disse que, assim, em nenhum momento há o desrespeito a nenhuma instituição ali. Então essa é a história. É um livro-reportagem que fala sobre um campeonato, mas que fala provavelmente, no mínimo, de 40 anos de futebol brasileiro. E isso aqui, a gente teve esse caso, até dando crédito, Vini Porteiro, né? Foi o nosso inscrito que participou, né? Ele que citou o livro, brincando comigo, depois ele mandou um direct. Eu não tô bravo contigo não, Beto. Eu falei, eu sei, nem eu contigo. Tô discutindo aqui. Foi na charla do Thales, né? Na hora, foi sexta passada. Cara, de lá pra cá, a gente teve esse embate, a gente brincou aqui. Eu pedi até pro Paulinho, marca esse livro aí que eu vou ler antes da gente marcar que você vir aqui. Massa. E aí, eu tava assistindo esses cortes da vida, o Carter como é o nome esse dia foi louco, o Carter tava no Flow Sport. E aí eu não assisto. Depois que a gente começou o Charla, eu parei de assistir qualquer podcast. Pra não influenciar. Às vezes indiretamente você... Mas você viu o corte pela rede social. Aí eu falei, o assunto bacana. Lembrei da história que teve aqui. Aí fui ver o Carter. O Carter fala, aí casando, o que o Carter traz de relato. Ele é advogado até, o Carter, né? E em cima do que você traz no seu livro, eu acho que fechou a questão. Até pra mim, eu não tenho problema nenhum de falar assim, cara, falava isso, eu continuo achando que o Flamengo é o campeão da Copa União, é o campeão do campeonato que tava sendo jogado. E o Carter diz um negócio que é perfeito. Ele fala, cara, o Flamengo errou no quê? Na parte jurídica, onde o Sport estava tranquilamente com a CBF e aceitava o fato de dividir o título com o Flamengo. E o Flamengo, na hora de apresentar os seus recursos na justiça, primeiro, excluía o Sport de qualquer negociação, queria primeiro, eu sou o campeão, e na hora de fazer o recurso, isso o Carter até diz, mandou um recurso pro Supremo, onde ele não tinha mandado as cópias necessárias para isso ser analisado. Tanto que quando bateu lá, falou, eu não posso rever isso aqui porque tá faltando as cópias importantes. O Flamengo, num dos primeiros julgamentos, já no fim dos anos de 1990, ele deixa a revelia, ou seja, não manda representante. Transita em julgado sem uma ação do Flamengo. O caso é reaberto quando Patrícia Amorim entra em cena quando explode o Clube dos 13. No episódio da implosão do Clube dos 13, que é uma nova reorganização do futebol brasileiro, crise política na CBF, então... Quase que ofereceram. Isso é quase um looping, né? É um looping, né? Ofereceram pra ela, presidente, aqui, ó, vamos reconhecer. A fragilidade da instituição central permite que os clubes
peguem e cada um tem a pro seu sua lado. barganha, Isso. né? E a de Patrícia, muito espertamente, foi essa. Reabre o caso, mas que logo depois cai, porque era uma decisão da justiça transitada em julgado. Mas mesmo assim, ainda esse caso vai... cujo Flamengo é o protagonista jurídico, vai até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguinte, galera mandando muitas mensagens, óbvio, né? É um assunto que... Dá um like aí na live, quanto mais likes a gente tiver. Vamos falar de uma coisa então mais leve. Mais leve. Pegou Fala bem de mim agora. Não pega não, pô. Esses comentários não deem print e não mostra pras minhas filhas, não. Like, não, mas tem uma galera discutindo em alto foi muito nível aqui. explicativo que o Cara, Valinho falou. Perfeito, assim. isso se chama jornalismo, Exatamente, galera. Não pegou tem todas as opinião que eu pontas. acho. Exatamente. Investigar o que aconteceu e é o que, E olha, que tem no livro que eu lerei, com certeza. Exatamente, também. Isso se chama jornalismo. A partir jornalismo de é isso. agora, meu ponto de... Não, eu acho. Não tem, eu acho. A minha postura é falar o seguinte, São o fatos. esporte, ele é o campeão brasileiro porque ele venceu na justiça e a CBF, que é quem dá o título pros clubes, reconheceu ele e o Flamengo fez cagada juridicamente. E reconheceu o Flamengo campeão dentro de campo da Copa União. O Zico, o Zinho, os jogadores que estavam ali conquistaram, ficou meio estranho aqui, o Zicozinho, né? Ficou verdade. Mas o Zico, o Jorginho, o Bebeto, o Renato Gaúcho... Sempre que você vai falar no Zinho, pensa. porque tem isso. Ficou Zicozinho, foi foda. Mas eles conquistaram a Copa União dentro do campo. Faz isso. E foi auxiliar técnico. A gente pode emendar e perder completamente a condição, porque a terceira série corre na minha veia, cara. Então, O Zinho foi auxiliar técnico, mas fale Zinho antes da função. Exatamente. Você falar função. Aí E vai o ficar- Zinho depois fica esquisito. o Tetra. Não, aí. Tetra, Essa com o Zico... Zinho que esteve aqui. Eu nunca tinha E o falado a Zico primeira também. vez. Seguinte, ó. Leandro Batistão mandando mensagens aqui, ó. Todo mundo sabe até a FIFA que 87 é do esporte, nada mais. Deixa eu ver aqui. Luiz Cláudio Ávila Barbosa. O Galindo disse tudo agora. Respeito o torcedor do Flamengo que esteve nas finais, saiu do Maracanã se sentindo campeão. Fui a 2 semifinais contra o Galo e a final contra o Inter. E foi o que eu senti, enfim. A galera participando por aqui. Mais ou menos isso. Manda um comentário que eu faço como eu fiz agora. Eu leio aqui e dá o like aí na nossa live. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparecer a nossa resenha, se inscreva no canal e dá o like na live. É nóis, cara. Só pra fechar essa ponta aí sobre o livro, eu faço questão de mandar pra vocês uma edição do Charla. Vamos deixar aqui na nossa biblioteca. Deixa também. aí, vocês também têm a oportunidade. A gente tem muita alegria, porque foi feito assim de maneira muito pessoal, né? Foi um empenho, assim, um gasto. Tivemos uma editora de São Paulo. A gente conseguiu com que a primeira edição ela se esgotasse, né? Foi vendido em 23 estados brasileiros, em 96 cidades. Então, tipo assim... Rodou a gente bastante, rodou bastante, é um alcance bacana demais a gente ter esse retorno também. Eu darei pra vocês e conto também depois que vocês repliquem quando a versão e-book, né, de Kindle, essas coisas também. Tá pra sair, né? Bacana. Tá quase virando lenda esse pra sair, mas vai sair, aí a gente vai divulgar pra E é uma pra mais contribuição pessoas e aí. Show de tanto bola. pra literatura esportiva brasileira que precisa demais A gente e pra essa precisa. história, né? Lógico. Com certeza. A gente precisa. Agora, Galindo, você falou dessa questão de 87, mas Fla Lendas, o canal das lendas do Mengão.